um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso SafeCast. Eu sou Maria do Carmo, gerente para a América Latina da empresa Westex, líder fabricante de tecidos de proteção térmica com mais de 150 anos de história. E hoje abordaremos um tema extremamente importante, que é a auditoria das vestimentas de proteção térmica. Esse processo é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores expostos aos arcos elétricos, assegurando a conformidade com normas, a qualidade contínua das vestimentas e, além disso, permitir a rastreabilidade dos materiais utilizados numa vestimenta e promover a cultura de segurança, minimizando riscos e responsabilidades legais. Para enriquecer a nossa discussão, temos dois convidados muito especiais no dia de hoje. Eles são Renata Rodrigues de Paula. A Renata é técnica de segurança no trabalho, formada em engenharia de segurança do trabalho e está cursando MBA em gestão de pessoas e liderança positiva. Ela conta com 14 anos de experiência no setor elétrico e é responsável pela especificação técnica de EPIs e EPCs. É mãe da Ellen, no seu tempo livre gosta de fazer arrumação e também brincar com seu gatinho. Vamos contar com a presença ilustre do Dr. Márcio Bottari. Ele é especialista em laboratório no IE-USP desde 1996. Ele é coordenador técnico do projeto do Laboratório Brasileiro de Arco Elétrico, coordenador da Comissão de Estudos de Efeitos Térmicos do Comitê Brasileiro ABNT-CB 32 e representante brasileiro nas comissões internacionais IEC-TC 78 e IPC 128. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, Renata e Dr. Márcio Bottari, bem-vindos ao nosso SafeCast. Olá, tudo bem? Oi, Márcio, boa noite. Renata, boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Márcio? Prazer estar com vocês, Renata, falando sobre Maria. esse assunto tão importante que é a segurança do trabalho, né? Então, vamos iniciar aí a nossa conversa com algumas perguntas. Então, a primeira vai para a Renata. Rê, a gente sabe que teve uma grande revolução com a nova portaria, com a maneira de certificar os EPIs. Então, qual a sua expectativa em relação a esse novo processo de certificação das vestimentas, né? Que foi recentemente implantado. A gente está pensando aí um ano, foi dezembro, 1º de dezembro, né, Márcio? De 2023, vai fazer um ano agora, né? No Isso, final 23 ou 28 de dezembro de 2023. 23, Exato. né? Então, a gente tem um ano aí nesse processo. Como é que você vê, qual a expectativa sua e como esse processo ele vai impactar os profissionais de segurança e as empresas do setor? Maria, a nossa expectativa é que com essa mudança da normatização, né, tanto os usuários e o corpo de segurança ele tem que se capacitar mais para saber o produto que está recebendo, a qualidade desse produto, e também a questão dos fornecedores para seguir a rastreabilidade desse equipamento. Mas, em si, a nossa expectativa é que tenha uma melhoria, né, na qualidade do tecido, tá? E isso traz uma segurança também para quem está utilizando o equipamento de segurança. E eu imagino que hoje, claro que a gente entende que o tecido é um componente crítico, mas você vai poder entender como essa vestimenta, com todos os componentes, o crítico e não crítico, vai ter a sua performance todo certificado, né, Márcio? Eu aí ponho o Márcio para dar uma contribuição na área de normalização, né? Quais são as novidades em relação à certificação, auditoria? A gente sabe que também tem um movimento aí nos comitês internacionais, né, Márcio? O processo de certificação, ele basicamente, na parte de normalização técnica, quando a gente fala em vestimentas de proteção térmica, ele está, de certa forma, consolidado, né? Inclusive entre o cenário ASTM, que é empregado aqui em vários países, inclusive nossos vizinhos, e no cenário IEC, que é o arcabouço normativo escolhido pelo Brasil como base da nossa regra de certificação. Como você comentou, foi colocado aí agora no final de dezembro do ano passado,
que já vale o processo de certificação das vestimentas. Então, isso está mais ou menos consolidado. Novidades com relação à certificação são que a IEC está começando a encaixar aí, né, colocar novos EPIs, né? Proteção facial, que já foi lançado, já foi internalizado pela nossa comissão aqui na BNT, proteção das mãos, e aí vai seguindo. E na parte vamos dizer assim, na parte da escolha, seleção, né, nós temos hoje uma normativa que é seguida basicamente pelo mundo todo, que é a NFPA 70E, muito focada no ambiente industrial, né, até 15 kV. Quando nós partimos para o geração, transmissão, distribuição de energia, a gente já fica um pouco menos amparado na normativa norte-americana, tem alguma coisa na OSHA, e os comitês da IEC estão tentando trabalhar nesse sentido, né? Tentando trabalhar em fazer especificações um pouco mais completas tanto da seleção, uso e manutenção, suprindo inclusive algumas lacunas da IEC. E a gente está tentando trazer isso para o Brasil, dentro do CB3, por exemplo, com a nova norma de estimativa de energia incidente, né? A gente tem falado bastante sobre essa norma aí pelo Brasil, que é uma novidade importante e que está alinhada aí também com essas tendências da IEC. Mas eu acho que essa parte de seleção, não sei se a Renata concorda comigo, seleção, especificação, seleção, uso e cuidados, eu acho que não tem nenhuma norma, nem brasileira, nem internacional, nem americana, que trata especificamente disso, né? Um pouco a 2113, né, que é NFPA 2113, fogo repentino, mas eu acho que na parte de arco tem uma lacuna aí, não tem, Renata? Isso. Na verdade, ela vem complementar essa questão de seleção e uso justamente com trazendo a rastreabilidade dos aviamentos, da linha, do tipo de tecido, do tipo de faixa, né? E isso compõe o equipamento final, e é muito importante porque tudo isso vai fazer a diferença lá na proteção final para o usuário. Claro, legal. E aí, pensando um pouco em organização, qual o procedimento adotado pela sua organização para verificar? Você estava falando, olha, com a certificação a gente vai ter um maior controle dos insumos que estão numa vestimenta. Então, qual o procedimento adotado na sua organização para verificar as vestimentas no momento que você recebe ela? Você tem algum procedimento? Vocês têm esse cuidado ao receber a vestimenta? Vocês fazem uma análise por número de lote, mandam para o fornecedor, mandam para um laboratório? Como que é essa verificação? Então, hoje, essa verificação, ela começa desde o início, né, do interesse e a viabilidade do equipamento. Então, assim, hoje a gente tem no mercado algumas disposições de tecidos, né, com blendas diferentes, né, composições diferentes. Então, desde passar para a primeira fase, né, a parte da análise técnica, junto com as especificações, laudos e etc., ficha técnica, componentes, aviamentos, tá? Ela também passa por uma normatização, então a gente tem um normativo interno, né, que regra todos esses modos de proteção, né, nos tecidos. Depois, a segunda etapa, a gente leva a um teste interno, tá? Então, com os colaboradores, justamente para pegar a questão de aquelas coisas não palpáveis, né? Conforto térmico, sensibilidade, sensação de segurança, né? Como que essa vestimenta está adequada ao biotipo do colaborador, que pode ser diferente, por exemplo, se eu estou fazendo uma proteção num biotipo de corpos um pouquinho maior ou menor, e aí, lembrando, né? Até um tema que a gente já falou, que é a questão das mulheres que estão entrando também aí no setor. Depois dessa avaliação, a gente faz um fechamento e tem as duas partes para homologação. Aí existe um quê de acompanhamento contínuo, tá? Então, aquilo que foi homologado, se realmente está de acordo, né? A gente faz um
uma comparação, e eu costumo falar que é um depara do que eu estou recebendo. Essas análises são feitas por lote, tá? Então, todos os lotes, a gente faz essa análise. Além disso, né, que faz uma parte da verificação da qualidade do material, mas além disso, a gente recolhe algumas peças de campo, tá? Peças usadas e com tempos. Então, quais são esses tempos? Geralmente com 1, 2, 3, até 4 anos de uso. E essas peças, a gente recolhe elas do modo com que estava lá no campo, com o modo que estava utilizando, para levar ela no laboratório, que hoje a gente tem, eu falo que a gente é um pouco agraciado aqui, porque a gente tem a oportunidade de ter um laboratório no Brasil, né, que antes não tinha, a gente tinha que levar ou na Espanha, ou em Kinectris, que é no Canadá, justamente para fazer esses testes, né? A gente fala de uma análise reversa, né? Hoje utiliza muito uma engenharia reversa, mas para saber se realmente continua a proteção, como que ela está performando nos diferentes usos, né? O Márcio fez uma colocação em geração, na distribuição, na transmissão, e hoje a gente tem dentro da organização todos esses setores que é diferente a exposição, que é diferente o tipo de proteção, tá? Então, assim, são a análise inteira, a auditoria inteira, ela traz muito mais segurança e confiabilidade no produto. Além de verificar que esses detalhes, uma costura, um véu, um bordado, um tamanho a mais de proteção, um tamanho a menos, faz totalmente a diferença no final, né, da proteção para o colaborador. Realmente é um processo longo, né? Você pensar, é uma coisa que pode durar essa implementação aí pelo menos 1 ano, né? Porque você faz toda uma análise técnica documental, depois você faz uma homologação para chegar no recebimento, para fazer uma auditoria no recebimento, para fazer uma auditoria de uso, e é um PDCA, né? É um processo contínuo, né? Eu imagino que assim, não para nunca, né, Rê? Não para nunca. Muito legal, muito legal. E, Márcio, nos comitês que você participa, que são vários, né? Cada vez você é chamado num comitê novo, né? Márcio dá a cara, o povo quer pôr ele no comitê. É assim. De inteligência é assim, né? Nos comitês que você participa, há discussões sobre procedimentos a serem seguidos quando as vestimentas são recebidas pelos usuários? Isso, que os comitês falam, as normas estão aí dizendo ultimamente? O fluxo é mais ou menos esse aí que a Renata colocou, né? Isso que é recomendado. Como você colocou anteriormente, Maria, não existe uma norma para esse processo. De fato, não existe. Então, por exemplo, na NFPA existem algumas recomendações de você fazer aquele trabalho todo de desenvolvimento da proteção, que eu acho que é isso que a Renata tem feito na organização dela, que é você tratá-la desde o início, né, com esses fornecedores que provavelmente são homologados em função da sua qualidade, da sua reputação e tudo mais, né, dos seus relatórios de ensaio, todo o seu histórico, né, isso é uma coisa que a gente está discutindo agora também, né, o histórico que essas empresas têm, que infelizmente tem empresas que não têm histórico, então elas se baseiam num único ensaio, isso é péssimo, né, a gente sabe que isso não é bom. E aí você vem caminhando nesse processo, isso é o que está sendo colocado como recomendação dentro dos comitês da IEC, por isso que não sai como uma norma, né, norma IEC, alguma coisa, né, eles estão saindo como IEC-TR, né, que é um reporte técnico, né, um relatório técnico, porque ali são colocadas recomendações, ali na verdade não existe exigência. E essa prova, por exemplo, do usuário, né, um cara que é maior, um que é menor, uma mulher, que vai estar no frio, o outro vai estar no calor, um vai subir numa escada, o outro não vai, o outro vai entrar numa área confinada no subterrâneo. Eles recomendam muito que isso seja feito mesmo, antes de se fechar a aquisição, para que a pessoa veja se realmente ela vai ter conforto, vai ter condição de trabalho, se nenhuma parte vai ficar exposta num simples movimento que ela fizer. Então tudo isso está realmente sendo colocado nessas normas internacionais. Acontece que na IEC,
isso está dividido em 2 grupos, né? Eu participo dos 2. Como a Maria falou, eu participo de vários grupos, já até perdi a conta de quantos eu participo. Mas esses 2 grupos, um estava trabalhando em 2005 para cá, né? Para você ver como o tempo passou, num projeto muito amplo, muito complexo, um TR enorme, e não foi para frente. Ele está sempre parando e voltando, parando e voltando. E um grupo, alguém lá, um coordenador, né, assumiu esse grupo, simplificou e criou um TR um pouco mais enxuto, né? É interessante, mas acaba deixando lacunas. Então, o que que a gente fez lá no CB3? A gente pegou o draft desse trabalho mais completo, resumiu e adequou para a nossa realidade, e estamos tentando transformar isso num capítulo dessa norma brasileira de energia incidente. Ah, Que vai ela ser um vai, capítulo, vai ser um não vai capítulo, ser, vai ter. não vai ser um anexo. Não, vai ser um capítulo da Um norma, capítulo, uma seção da norma. Então vai ter não. proteção e seletividade, vai ter estimativa de energia incidente, vai ter trabalhos para minimização da energia incidente, vai ter seleção, uso e manutenção de EPI para arco elétrico, né? É óbvio que isso também não vai dar para ficar uma coisa extensa, senão essa norma inteira daria umas 1000 páginas. Então, isso foi, de certa forma, compactado aí o material, e agora a gente finalizou, né? Isso aí está lá uma comissão que o coordenador da comissão de estudos é o Edson Martinho, e o coordenador desse GT, né, é o nosso colega lá da Furnas, o Zaparoli. Então, esse projeto agora foi para a BNT, ele deve retornar em breve, né, para a gente fazer talvez ajustes, muito provavelmente, que é um documento extenso. Então a gente está tentando ir nesse sentido que a IEC adotou, porque realmente não existe uma norma para isso. Existem várias lacunas e a gente tenta preencher. E esse processo o pessoal tem chamado internacionalmente, né, fazendo uma tradução livre, de desenvolvimento da proteção térmica, né? Que você trabalha o seu fornecedor, né? Você não é um produto comum, né? O EPI de proteção térmica contra arcos elétricos, ele é um EPI complexo, né? A vestimenta, como eu escuto sempre você falando, Maria, não é um uniforme, né? É um EPI. Então você não compra na prateleira na loja e vai lá e fornece para a pessoa usar. Não é assim que funciona. Não deveria ser assim, pelo menos. É. Então esse é um processo importante. E aí pode, Desculpa. Não, pode falar. aí tá. Recomenda-se que façam-se auditorias quando você vai receber o material. Aí eu estou falando já em auditoria de pôr à prova, né? Será que o que está chegando. Porque a certificação é realmente subir a régua para os produtos terem um nível de qualidade minimamente aceitável, né? E de desempenho térmico também minimamente aceitável. Mas o que está vindo para mim está com equivalência ao que foi testado em laboratório, então recomenda-se que nessa dúvida, já que esse ciclo não é fechado na própria legislação brasileira, que você possa fazer uma auditoria de recebimento, até para ver configurações de combinações de EPIs e tal, né? Que eu já vi a Renata fazendo lá com a gente. E também isso que a Renata colocou, que é muito importante, fazer as verificações na vida útil, para ver se o EPI continua protegendo, se a qualidade está sendo mantida. Bem Né? legal, bem legal. É um tema Nossa, amplo, é complexo mesmo. E estamos evoluindo, né, na norma do CB3. O Rê, e aí como o Márcio já deu esse gancho, né, que você faz várias configurações, você já foi no laboratório para ensaiar várias coisas, conta um pouquinho para a gente dessa experiência com a auditoria de vestimenta e por que, assim, de ensaiar configurações, o que te levou para fazer esse tipo de auditoria? Primeiro, que levou, né, a esse tipo de auditoria, a gente, no setor elétrico, a gente tem várias normas para poder estar respondendo a questão de proteção, a questão do tecido, a questão do CA, INR10, configurações e mais os processos internos. Então, assim, ó, tudo isso, ele subsidia esses canais, tá? Então, assim, ó, hoje, se a gente for olhar o quão de resposta, né, que a gente precisa dar, a gente tem que ter um processo bem balizado, um processo bem robusto, né, para garantir lá no final
a questão da segurança, a questão da qualidade, a questão dos trabalhos, de proteção e etc. Então, assim, nesses testes que a gente faz, né, nessas auditorias, nossa, já descobri tanta coisa. Então, assim, a diferença de uma linha... Coisa boa! Boa de desenvolvimento, né? Como a gente falou agora há pouquinho, é um PCDA e sempre vai ser, tá? Então, a melhoria contínua, assim, de cabo a rabo, mas muito boas em questão de proteção. Eu acho que, assim, isso determina-se o caminho a seguir para a empresa garantir, né, a proteção, para garantir até para os funcionários que estão recebendo o EPI, né, que ela faz esse acompanhamento, mas o quão esses mínimos detalhes faz a diferença. Então, seja um fechamento, seja o velcro, seja o tecido, seja várias situações, né? Porque é importante também olhar, porque quando a gente pega só um teste laboratorial, ele tem lá suas configurações, mas pode acontecer eventos combinados, né? De riscos, em posições, situações um pouco diferente daquilo que a gente previu. Então, é importante também, né, fazer essa verificação, ou às vezes que baseou de uma oportunidade, de uma nova atividade, ou às vezes que veio de um acidente, né? Então, assim, verificar o quão mais você pode fazer a diferença para evitar e melhor proteger seu colaborador. Isso é muito legal, né? Uma vez eu estava discutindo com o Márcio e o Márcio falou: olha, realmente a gente só testa o visor como ela estava numa direção, como seria na outra direção, se o arco fosse em outra direção, que muitas vezes a gente não consegue medir tudo, né, Márcio? Ainda o equipamento deixa a gente um pouco limitado com várias configurações. O Márcio, como o laboratório tem recebido tudo isso, né? A Renata compartilhou a experiência dela de ter ensaiado várias vezes lá com vocês, várias configurações. Como vocês têm recebido essas solicitações de ensaio? Com que frequência? Isso é frequente? As empresas te procuram? Mais Brasil, mais fora do Brasil? Como que é essa experiência de vocês aí? Então, a busca por auditoria, ela tem crescido, né? Ela tem sido até... Ela começou com uma busca maior dos nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Mas hoje ela está crescendo também para os usuários brasileiros, né? Interessante que realmente começou maior com o pessoal de outros países aqui, vizinhos nossos. E muitos que estavam desenvolvendo, né, o EPI junto com o fornecedor, e pela proximidade ficou mais interessante fazer aqui no Brasil, que nós somos ainda aqui o único laboratório aqui na América Latina. Na verdade, no Hemisfério Sul nós somos o único, mas ficamos mais perto aqui para os nossos colegas latinos. Mas isso cresceu também, daí começou a crescer no nosso mercado nacional, vamos chamar dessa forma, né? E isso está crescendo cada vez mais. A gente está recebendo cada vez mais demanda. E um ponto aí que é crucial, que o pessoal tem aproveitado, né, durante as auditorias, e aí fica até uma dica, né? O pessoal tem levado mais colegas que trabalham na empresa para assistir, para ver, com o objetivo, inclusive, de conscientização, né? E isso é bem legal, porque muitas pessoas não têm noção, né, dos efeitos térmicos de um arco elétrico, né? O que está envolvido não é só a questão de calor e tal, do calor irradiado, né, pelo arco. Então tem muitos fenômenos que acontecem junto com o arco elétrico. E alguns têm feito isso. Usuários que levam colegas de trabalho para envolver, né, no processo, e fornecedores, né, confeccionistas, fornecedores de vestimentas que levam os seus clientes e às vezes grupos de clientes para assistir, né? Na USP a gente faz uma recepção do pessoal, a gente abre essa possibilidade, né, de fazer um colóquio ali,
para explicar um pouco tecnicamente o que está acontecendo, as pessoas podem tirar dúvida, e isso incrementa um pouco esse processo de educação aí durante, e você pode colocar isso durante a sua auditoria, que é uma coisa bem legal também. Muito bom. E daí a gente vê bem recorrente também, né, o aumento das empresas colocando nas suas especificações técnicas auditar os seus processos. Sim. Né? Então, isso também levanta um pouco a barra, né? Porque Isso. é que garantem uma vida útil mais longa e tudo isso vão estar aí. O processo de certificação é assim, até olhando para outras áreas que não de EPI, né? De equipamentos elétricos, equipamentos médicos, ele de certa forma, ele não vai garantir, obviamente, ele vai estabelecer um requisito mínimo, um controle mínimo de produção, né? E tentar melhorar as condições com que vão ser entregues os produtos finais, né? Obviamente que os fabricantes mais sérios vão seguir aquilo ali à risca, né? E é isso que se pretende ter. Mas como não existe em basicamente nenhum processo no Brasil de certificação e não existe monitoramento que a gente chama de pós-mercado, aí cai nisso que você colocou agora. Você estabelecer uma auditoria num contrato de aquisição eleva essa régua aí. Porque você não vai fornecer uma coisa para ensaiar e outra para o usuário final. Que esse é o grande medo, né, dos usuários. Sem Que é dúvida. realmente não receber aquilo que foi mandado para ensaio. Que foi homologado, que foi contratado, como a Renata colocou, né? Rê, como sua organização aborda cuidado com as vestimentas em diferentes regiões do Brasil? A gente sabe que pode estar Nordeste, Sul, que é frio, e como vocês avaliam a vida útil dessas vestimentas? Nesses amostras de teste, né, que é enviado durante a auditoria para fazer o teste de arco elétrico, a gente pega uma amostra de cada local, né, o qual a organização trabalha. Então, a gente tem de norte a sul. Então, tem diferentes condições climáticas, né? Então, eu consigo fazer essa avaliação, e até porque muda também, né? A gente tem de distribuição, transmissão, geração. Então, muda também a questão da exposição dessas amostras. Então, é verificado tanto a questão da condição climática, tá? Assim, ó, até então não atrapalha essa questão da proteção, mas os diferentes usos, sim. Então, a gente sabe que hoje uma transmissão é um pouco mais abrasiva, porque eles têm que subir em cima de torres, o trabalho é um pouco mais rústico do que, por exemplo, se eu trabalhar numa geração que é mais dentro de usinas e etc. Então, assim, a gente tem uma diferente vida útil desses equipamentos. Mas a gente verifica a proteção térmica, a proteção de arco elétrico, justamente fazendo essas auditorias, mas também fazendo as inspeções diárias, as orientações, verificando principalmente a questão da proteção, rasgo, contaminação do produto. Então, assim, ó, a gente olha que varia um pouquinho, né, de localidade ou tipo de atividade, mas a gente garante que realmente tem a proteção com a inspeção diária, tanto do colaborador como da área de segurança também, que faz esse acompanhamento. Legal, responsabilidade compartilhada, né? Que eu sempre falo, o mais interessado é quem está usando, né? Porque se acontecer alguma coisa, é ele que não vai voltar para casa. Ô, Márcio, como que isso está sendo adotado fora do Brasil? E no Brasil, se tem algum avanço nesse aspecto na parte de normalização? Então, na verdade, assim, nessa parte se falarmos em auditoria, não é normalizado, né? Está sendo uma orientação, quase que um guia, né? Internacional. E isso é o que eu vejo de movimentação na IEC,
né? Na STM... Parte de vida útil ou Como? auditoria? Auditoria e seria também vida útil. Então, Tá. não existe uma normalização, né? O que existe é, assim, uma orientação que muitas vezes parte do próprio fornecedor e daqueles usuários que têm maior conhecimento. Então, aí a Renata tocou num ponto importante, que você tem que fazer esse trabalho de casa, né? De estar monitorando no decorrer do trabalho, do uso, né? Não adianta olhar só quando tá novo, né? Ou depois que rasgou, né? Você tem que olhar no dia a dia. E a gente está tentando trazer isso como normalização para o Brasil, né? O que é uma sugestão, uma orientação, a gente está tentando trazer como normalização. Então, toda vez que o usuário vai tirar uma vestimenta de um acondicionamento, de um armário e vai colocar ela ali, vai vestir, ele tem que fazer uma inspeção mínima, né? Isso a gente tentou colocar como normalização. Por quê? Porque isso dá amparo para quem quer usar, ou para quem, um profissional como a Renata, na organização dela, fala, olha, isso aqui está normalizado, você tem que fazer isso, né? E aí isso facilita para ela usar um subterfúgio técnico e fazer o que você falou, é de envolver o pessoal, né? Com base em algum documento, em alguma orientação. E então a gente está tentando trazer isso para um lado de normalização. Então a IEC tem feito esse trabalho. Como eu disse anteriormente, a base é sempre o grupo normativo norte-americano, NFPA e companhia. Mas eles tentam, assim, em alguns pontos simplificar, alguns pontos eu entendo que a comunidade europeia complica, mas são outros aspectos. E nesse ponto eles estão tentando dar uma orientação, um caminho. E a gente está tentando trazer isso como uma normalização. Normalização. Ah, muito legal. Né? Porque vem, é o que a Rê falou, é todo dia, todo dia. Então, Rê, na sua experiência, qual a expectativa que você tem em relação aos procedimentos de conscientizar o envolvimento dos colaboradores, né? Porque eles são os mais importantes aí, né? São os protagonistas de toda essa história. Então, como conscientizar eles que, né, que não é uniforme, que é um EPI, que é equipamento de proteção individual, que é a última barreira deles. Então, como que é a sua expectativa em relação a esses procedimentos de conscientização? Realmente, eles são as peças cordial aí desse processo, né? Existe tudo isso para eles, para garantir a última barreira, a prevenção, né, deles mesmos. Então, assim, é bem difícil separar essa questão de colocar numa vestimenta a questão de não é só um uniforme comum, mas ali tá um EPI, tá? Tá, assim, até olhando essa quebra de paradigma para falar, não é um tecido normal, você está trabalhando com EPI, tá? É um pouco bem diferente. E aí, essa conscientização, ela tem que ser diária, tá? Para colocar assim, ó, que realmente um furinho, né? Pode ser só um furinho pequenininho, mas é um furinho que vai determinar ali uma parte do corpo que você não queria queimar. Né? Então, a pessoa fala, mas é bem pequenininho. Sim, mas você queria queimar ele? Não. Tá? Então, essa conscientização, ela tem que ser diária. Tá? E essa conscientização, ela tem que fazer sentido para o usuário. Então, assim, ó, é muito complicado nesse ponto, quando a gente olha o usuário, falar assim, olha, obedece essa norma, porque ali ele fala, nossa, é só norma, é só técnico. Sim, faz parte, e assim, uma grande parte. Mas quando você olha e fala assim, olha, que realmente é para sua proteção, que é para queimar no lugar da sua pele, que é esse tema, né? Olha, poderia ser sua pele, mas a vestimenta está protegendo. Então, é uma vacina quase diária, tá? Colocar isso na cabeça dele, por quê? Porque ele vai conservar de uma outra forma, ele vai utilizar o uniforme, a gente utiliza assim, por dentro da calça, fechadinho, porque isso vai fazer uma diferença
e vai proteger ele durante, se tiver uma ocorrência de um arco elétrico, né? Então, de um efeito sino, vai fechar o velcro de outra forma, né? Vai garantir que as mangas não estejam arregaçadas, porque ele não vai querer que aquela outra parte seja queimada. Então, assim, ó, olhar o EPI que ele está que faça sentido e olhar de uma outra forma, tá? Para garantir a proteção dele. Sem dúvida, tem que fazer sentido mesmo, você tem toda a razão. Isso é feito diariamente em diálogo de segurança? Como é que dentro da organização de vocês isso é feito? Porque diariamente, para uma equipe tão grande, é mais complexo, né? Então, devem ter multiplicadores, eu imagino, aí, do processo. Além dos treinamentos, né, que tem relativos à proteção, NR10, etc., que são os básicos em si do setor elétrico, mas os primordiais a gente tem DESC, CDA, tem discussão, tem a inspeção, porque, como a gente comentou há algum tempo atrás, ela é compartilhada. Tem uma inspeção da área de segurança, tem a da liderança, tem uma observação, né? Porque daí você tem uma outra abordagem muito mais comportamental, porque quando você pega nesse aspecto, às vezes você tem que mudar a forma com que a pessoa vê o uniforme, ou, na verdade, é um EPI. Então, assim, você tem um viés comportamental aí com tá? E, além disso, né, o uso, a conservação, que ele vai fazer lavagem desse uniforme, ele vai guardar no armário, ele vai acondicionar essa vestimenta de uma outra forma. Então, o cuidado ao lavar, ao passar, né, as orientações. E tudo isso faz, além de sentido para proteção, mas também de durabilidade, tá? De conforto. E isso também para uma organização é muito importante, porque lá na frente ele vai significar durabilidade, financeiro, implementação. Então, assim, eu falo que a gente nada se faz sozinho, tá? É uma união que vai fazer o sentido para a escolha da melhor proteção. Sem dúvida. Sim, é um processo e tem que ser constante. Igual mãe com filho, né? Você vai falar a vida inteira, mas tem que falar, né? Uma hora acontece, legal. E como é a sua experiência, Márcio? Recentemente, nós fizemos um evento com vocês, né? Patrocinado pelo LEVE, pelo IEE, que a gente fez uma simulação real. Saiu da gaiola, né? Então a gente pôde fazer uma auditoria com o manequim mais próximo para todo mundo ver aquela intensidade. Como é que foi essa experiência, Márcio? Da onde surgiu a ideia? Você já participou de outras simulações fora do Brasil? Como que isso começou? Porque isso é interessante, né? Uma coisa é você simular dentro da gaiola, e uma coisa é você levar isso para um ambiente quase, né? Quase bem real. Mais próximo do real. Real. Então, assim, a gente faz esse trabalho, né, que eu acho que o importante é educar quem vai usar. Isso aí é fundamental. Então, a gente faz, desde que foi montado o laboratório, né, até um pouco antes, que a gente vem aprendendo com o processo, todo mundo aprende nesse processo, ninguém é dono da verdade aí, tem muita coisa a ser estudada ainda. A gente tem também incentivado isso, até por estar dentro da universidade. Então a gente tem levado para as empresas, normalmente com apoiadores, né? A gente tem a Westex, por exemplo, que é grande apoiadora nossa. Esse evento foi o Westex Leal, que também é apoiador, apoiou desde o início o laboratório, né? As duas empresas. A gente leva, na medida que somos solicitados, isso é feito pela USP, a gente leva palestras, leva lá os vídeos de conscientização. Tem pessoas que não acreditam que a vestimenta vai proteger. Nós mostramos alguns resultados. Como tem pessoas que acham que a vestimenta vai tornar ele o super-homem, que ele pode fazer qualquer coisa. Isso também é perigoso. Também. Então, a gente tem levado esse trabalho dentro das empresas, visitando e apresentando. Recentemente eu fiz isso e algumas pessoas ficam impressionadas. Até, assim, a gente tenta
fazer uma abordagem técnica, mas não ficar muito técnica, porque senão você não vai conseguir atingir o usuário. E eles ficam impressionados no comportamento que essas vestimentas têm e tudo mais. Só que em 2015 eu tive uma oportunidade que foi justamente aberta pela diretoria da Westex na época, né? Até você mesmo, Maria, Josh, né? Me convidaram para assistir uma demonstração no Canadá. Eu, quando assisti aquela demonstração em 2015, eu falei, nossa, esse aí é o ideal para você realmente conscientizar alguém, é fazer um evento desse. E aí, quase 10 anos depois, a gente conseguiu colocar essa ideia em prática, isso tem sido ventilado dentro do Instituto, mas é um evento complexo, você pode acompanhar, mas o resultado é impressionante, porque realmente a pessoa está ali muito mais próxima. Quando nós fazemos um ensaio na gaiola, é um ensaio padronizado e tal, e as pessoas não estão ali muito que de frente para a gaiola, porque isso não seria possível, né? A gente sabe que alguns laboratórios fora têm uma certa abertura, né, do laboratório. É possível, às vezes, ver um pouco mais de perto, mas nem tanto. Mas normalmente você monitora de um vídeo, de algum lugar um pouco mais distante. Você está próximo do evento e em condições mais reais, né? E nas configurações da vestimenta e tudo ali foi muito impressionante. Então a gente foi uma realização mesmo, né? A gente queria fazer isso desde 2015 e a gente conseguiu levar um público grande. E a expectativa é o quê? Que essas pessoas que vão e assistem, eu sei que não dá para levar todo mundo, nem cabe todo mundo lá na universidade, infelizmente, é que sejam multiplicadores. E, assim, a intenção é que fosse viável realizarmos outros. A gente sabe que é pesado fazer um evento desse porte, mas a ideia é que consigamos fazer outros, porque se a gente conseguir levar cada vez mais usuários para terem noção desses efeitos, né, para terem noção, ali você está frente a frente com a luz intensa, com o barulho do arco, você vê todo aquele metal fundido voando para cima da roupa, do manequim. Do Tudo isso manequim impressiona para muito. fora também, né? Para Para fora. fora, a gente até colocou o pessoal numa certa distância, foi bem legal. Né? É um show, né? Até o pessoal colocou esse nome, né? Arco Show. Acaba sendo um show. Mas a gente conciliou isso com palestras que foram bem interessantes, né? Levamos lá especialistas, pessoas discutiram. Então a gente conseguiu montar na nossa infraestrutura, conciliar essa questão acadêmica, né? De fazer esse trabalho de conscientização, de envolvimento das pessoas, e a apresentação real, que não adianta, é o choque final, né? Olha, isso aqui é crucial. Um arco desse, se você ainda achar que isso aí não vai matar a pessoa, infelizmente, Verdade. então. Mas foi muito interessante. Foi E bem interessante. pretendemos fazer outros, né? Esperamos que a Renata vá no próximo. Bom, então vamos assistir o vídeo desse evento para aqueles que não conseguiram para estar presentes, só para ver o emocionante que foi? Só um pedacinho, tá? Um spoiler aqui para o Um próximo. resuminho. Um resuminho. Já volto com vocês. Vamos ver o vídeo. Bom, a música encobriu todo o barulho e todo o metal fundido, né, Márcio? Mas quem estava lá sabe.
Acho que aquele metal fundido foi o quê? Uns 5 metros para fora Ah, ali? vai até mais, né? É que ali a gente direcionou, né? 5, 6 Que o metros. público estava bem na frente, né? Eu Mas foi gritei toda impressionante. vez. Legal, então. Ali a gente pôde avaliar, né? Você vê a vestimenta que não protege, vestimentas realmente que protegem, vestimentas que passaram por quase 300 lavagens e ainda protegem. Então foi Ah, bem legal. é Foi, verdade. foi muito interessante. Foi É, realmente, eu fiquei meio muito satisfeito, porque quase 10 anos depois que a gente conseguiu fazer, foi muito legal. é, E os colegas lá de fora já estão sabendo o que a gente fez. ah, é. Estão todos empolgados. Então, em Tem que expandir fevereiro, internacional. Tem que expandir é, internacional. sim, em fevereiro vamos Oh, receber colegas de fora aí. infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast sobre auditorias e certificações. Vamos ter mais safecasts, mas eu queria que a Renata e o Márcio dessem as suas considerações finais. Ladies first, Renata, por favor, você podia fazer sua consideração final aí e a mensagem que você pode deixar para quem está começando todo esse processo aí, que você já, né, na sua organização já faz muitos anos que você está aí nesse processo. Tá. Eu costumo falar que a questão de auditoria, principalmente de uma coisa que em si hoje, né, não tem uma regulação, mas ela não tem uma receita de bolo, tá? Ela tem que ter como foco principal é a garantia da proteção com que você está recebendo, a avaliação contínua, tá? Porque nessa continuidade tem algumas coisas que podem te surpreender. Então, eu costumo falar que a auditoria você corrige o leme ali, né? Conforme o velejar, né? Não tem um caminho já fechado, mas assim, para garantir essa sustentação desse processo e garantir a proteção para o usuário, você precisa fazer uma auditoria. Então, assim, começar bem do básico, ter esses processos, essas formas de medir, de mostrar para a organização o qual você está, o caminho que você está trilhando, é a melhor forma de garantir a proteção para o seu usuário final, garantir para a organização que você está adquirindo um EPI de qualidade, tá? Que você faz um acompanhamento, e eu falo assim externo, né? A gente tem normas, a gente tem fiscalizações, a gente tem várias regras, mas se você fizer esse caminho bem feito, você vai ter respostas estruturadas para essa forma externa. E até assim, garantir que isso tenha a avaliação e a melhoria contínua, né? Porque as tecnologias mudam, o processo muda, às vezes o tecido muda, né? A gente está recebendo aí no Brasil bastante, né? Tipos de blenda de tecido, mas assim, aonde que está a proteção, né? Então, avaliando muito isso conforme o teu público final, tá? Então, eu acho que não tem receita de bolo, ela tem que fazer cumprir, né, as respostas aí que a gente precisa dar e principalmente garantir que você está oferecendo melhor proteção para o seu usuário final. Legal, muito obrigada. Márcio? Bom, primeiramente, obrigado aí, Maria, Renata, né, pela presença, pela oportunidade. Quem nos escuta, nos assiste também. Eu acho que o caminho é esse. A gente não vai ter uma receita perfeita, né, de você avaliar, fechar o ciclo, né, no usuário. E o melhor caminho que temos até hoje realmente são as auditorias dos EPIs. Eu acho que esse é o ponto que fecha o processo de certificação. E em paralelo com isso, a gente tem que elevar a educação dos nossos usuários, de todos os trabalhadores, todos os níveis, né? Começando pelo básico, não adianta também entrar com formação muito de cunho técnico muito elevado, até porque, como eu disse, a gente tem estudado isso e vê essa deficiência técnica, não é só aqui no Brasil que ela ocorre, né? Então a gente tem que motivar e fazer conscientização
e envolvimento, né, de quem usa e de quem é o responsável também, dos responsáveis, né, por segurança no trabalho e dos acionistas que fornecem, para eles entenderem, né, o papel também desses produtos que eles estão colocando à disposição do trabalhador, né, que o trabalhador tem que voltar íntegro para casa dele, né? Muito legal. Esse é o caminho. Muito legal. Bom, aqui fica a dica aqui para quem quer começar, né? Temos 2 especialistas aqui que falaram de auditoria, certificação, conscientização, treinamento contínuo, PDCA, né? Então a gente tem aí, é uma melhoria contínua, né? Então é o que a Rê falou, né? Todo dia é um desafio e uma coisa nova. Quero agradecer a presença de vocês que estão nos ouvindo também, fiquem atentos para o nosso próximo SafeCast e muito obrigada. Até a próxima.